Oi, por amor, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma celebração especial de fim de ano, onde eu convido você a passar esses próximos minutos, nesse último dia de 2025, não só na presença de Jesus, porque nessa presença sempre estamos, mas consciente da presença de Jesus, do amor de Jesus e da misericórdia de Jesus que faz possível estarmos aqui. Convido você a orar comigo. Jesus querido, nós te agradecemos porque se chegamos no último dia desse ano, é porque assim a sua graça fez possível e a sua misericórdia se renovando sobre nós trouxe a nós essa condição. Oramos por cada um e por cada uma que nos ouve agora, para que a sua graça e a sua presença preencha esse lugar com a sua consciência. A consciência de que não houve ano e não haverá ano que o Senhor nos deixe sozinhos, abandonados, porque você é o nosso Emanuel, o Deus conosco. Te agradecemos por mais esse ano, por mais esse fim de ciclo e por mais essa possibilidade de comemorarmos outra vez um ano novo. Muito obrigado, Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. O último dia do ano traz para algumas pessoas certo otimismo, como quem acredita, que o próximo ano há de trazer novas possibilidades ou bênçãos.
E aí para outras pessoas, na verdade, hoje é só mais uma festividade meio esvaziada de significado, já que a pessoa nem acredita muito nesse negócio de passagem de ano ou que é quase que é só um calendário. É só um ano que passa, um outro ano que começa, a gente que inventou tudo isso e tal. Eu não sei você, mas para mim, eu acredito do fundo do meu coração que tá com a gente fazer um novo ano. Tá comigo, tá com você, criarmos possibilidades de nesse próximo ano termos mais espaço para a saúde, para a felicidade, para a alegria, para receber a dádiva da vida com mais presença. E não tenho dúvida que isso tudo gera em nós satisfação. Mas teve uma fase da minha vida muito específica em que eu me lembro como se fosse hoje que tudo para mim tinha ficado muito escuro. Era como se não tivesse luzes de Natal e nem fogos de Ano Novo capazes de iluminar a minha alma. E me lembro que naquele período específico até o meu momento de oração ficou silenciado, coisa que até aquele dia eu não tinha experimentado. Era como se pela primeira vez, diante de Deus, eu me percebia sem palavras. Não sabia o que falar, não sabia o que orar, não sabia nem se tinha alguém me escutando ali. Estava numa crise bem complexa aí. Eu diria que uma crise que foi necessária para mim. E naquele momento específico, eu conheci esse livrinho aqui, o livro de oração comum, que nada mais é do que a junção de diversas orações organizadas por temas, por momentos da vida, por situações e estações do ano do calendário cristão, e é um guia de oração. Eu nunca tinha aprendido até então a orar orações que outras pessoas tinham escrito. Para mim, oração sempre foi essa conversa quase que espontânea. Uma conversa, eu falo o que está no meu coração e Deus ouve o que está no meu coração e me responde. Eu sempre imaginei oração meio que por esse caminho. Mas nessa fase da vida, onde não sabia mais o que falar, o que orar, fui salvo por um livro desse aqui. E percebi que quando eu não tenho palavras diante da minha crise, diante da minha escuridão, a tradição da igreja, irmãos e irmãs, escreveram um texto para mim e me entregam esse texto de presente, como quem diz, Vitor, faltou palavras aí? A gente tem palavras aqui para oferecer para você. E quando esse momento de tamanha crise e escuridão passou, eu pensei o seguinte, bom, e se eu tivesse que escrever uma oração que eu pudesse fazer em qualquer momento da minha vida e que fosse para mim meio que uma espécie de bula, assim, de guia. Tipo uma oração meio... Essa é a minha oração, a oração de Victor Azevedo, quase que uma oração que captasse os meus desejos mais profundos e desejos que as circunstâncias e a estação da vida não necessariamente interferisse nesse desejo. E eu me pus a escrever uma oração e eu quero ler essa oração para você hoje e quero conversar com você a partir dessa oração e no final tem uma surpresa lindíssima para você experimentar aí na sua casa nesse último dia do ano. E a oração é a seguinte: Pai gracioso, mais uma vez sua graça me acordou. Obrigado por trabalhar em mim enquanto eu dormia, pois aos seus amados você dá enquanto dorme. Primeira coisa que essa oração traz à minha memória, que eu queria de colocar isso diante da nossa imaginação agora, é que a graça de Deus dá aos seus enquanto dorme. Numa cultura onde a gente chega ao final do ano e a gente quer saber o quanto que a gente produziu e o quanto acordado a gente esteve para fazer o máximo possível, o Evangelho vem para nós e diz, então, a graça de Deus dá para vocês enquanto vocês dormem. Já parou para perceber a beleza disso? Que é enquanto você não tem condição de fazer absolutamente nada, você não tem condição de nada enquanto dorme, você está completamente vulnerável e exposto. É nesse momento que Deus trabalha em mim e em você. Um Deus que no seu jeito de agir conta para nós de que não somos aquilo que produzimos
e que Ele não faz em nós enquanto fazemos a Ele, já que Ele escolheu, por seu próprio amor e por seu próprio desígnio, dar os seus enquanto esses dormem. Então, se você quer fazer um ano novo e um ano com mais saúde, confie na graça de Deus. Confie na graça de Deus. E essa oração, logo em seu começo, em seu início, ela me traz essa memória. E eu faço essa oração todos os dias. Pai gracioso, a sua graça que me acorda, a sua graça que me faz ter a possibilidade de um novo ano. Eu confio nela. Inclusive, acredito que quando eu acordo porque você começou um trabalho em mim enquanto eu dormia. Você começou uma obra em mim enquanto eu dormia. A sua obra em mim me dá a possibilidade de acordar. E a continuação, se o primeiro a ser mencionado é o Pai gracioso, num segundo momento eu escrevi o seguinte: querido Jesus, você é minha luz, o meu sol, o que torna tudo possível. Nesse dia maravilhoso, quero me parecer contigo. Num segundo momento da oração, eu trago para essa folha, num primeiro momento, para esse caderno, o meu desejo mais profundo e que desejo que seja o seu desejo também mais profundo. Querido Jesus, quero me parecer com você. Você é a minha luz e ilumina dentro de mim regiões, características, ilumina dentro de mim. Lembra do salmista Davi? Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho tortuoso, algum caminho perverso, algum caminho que impeça o amor e a justiça de fluírem no mundo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo seu caminho de justiça. Pois bem, quando eu atualizo essa fala do salmista para o meu vocabulário, é Jesus, eu quero me parecer com você. Nesse dia maravilhoso, eu quero me parecer com você. E aí é legal porque você meio que dá uma reorganizada na sua menção de sucesso. Esse dia termina bem, não quando tudo vai bem, mas esse dia termina bem quando esse desejo de me parecer mais com Jesus se tornou um pouquinho mais concreto na minha realidade. E a oração continua dizendo: Espírito Santo, você é meu amigo presente, o Cristo em mim. Ajuda-me a tratar tudo e todos como a ti. Que cada gesto, olha que interessante, que cada gesto, desde minha oração até o jeito de organizar os meus sapatos, sejam para revelar sua beleza no mundo. Ou seja, Espírito Santo, se um primeiro momento é Pai gracioso, num segundo momento é querido Jesus, nesse terceiro momento, e aí você já deve ter percebido que é uma menção à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu estou dizendo: Espírito Santo, você que é Cristo em mim, você que é aquele a quem Jesus disse, eu vou, mas enviarei o Espírito a vocês. Então, me lembra do jeito que Jesus vivia, a tal ponto que o jeito que eu organizo as coisas mais triviais da minha vida, ponham no mundo beleza, gerem no mundo beleza. E eu não sei fazer isso sem você, preciso da tua ajuda. Então, se você, Espírito Santo, me tocar, se eu me deixar aberto, se eu me fizer possível para o seu toque, para a sua vida em mim, até o jeito que eu faço as coisas mais triviais. E aqui na época eu lembro que eu estava com dificuldade de deixar meus sapatos arrumados. E aí eu coloquei vários post-its assim, no guarda-roupa da casa, tipo, Espírito Santo, que o jeito que eu arrumo o meu sapato põe a beleza no mundo. E deixei vários bilhetinhos desse assim, porque é um jeito de se conscientizar de que não tem uma coisa que eu faça que é maior do que a outra coisa em importância, quando eu recebo a vida como um todo, como um presente do Pai gracioso que mais uma vez me acordou e fez o sol contar para mim sua misericórdia. Então, você quer ter um ano com mais saúde, mais feliz? Eu acredito. Se você confia na graça do Pai, que dá os seus enquanto dorme, se você reorganiza o seu desejo para ter como ambição de sucesso o ser parecida com Jesus, e se mantém aberta ao mover, ao toque, à sensibilidade do Espírito Santo, nossa, eu acredito que isso pode gerar em você um significado, um senso de pertencimento à vida, que no final de 2026 você vai falar, meu Deus, que ano maravilhoso. E não necessariamente você vai poder dizer, foi um ano de muitas boas notícias, médicas, de trabalho, econômicas ou políticas, enfim, não necessariamente. Mas eu me senti vivo e feliz como nunca antes. Por quê?
porque estou confiando na graça do meu Pai, estou reorganizando o meu desejo a ser a semelhança de Jesus e estou evitando resistir o Espírito Santo. E eu termino a oração assim. Eu escrevo, Elúsia, que é uma menção à Trindade, é um nome de Deus, um nome possível à Trindade. E você que assistiu a Cabana pegou a referência. Permita-me não resistir ao seu amor. Permita-me não fazer resistência ao seu amor, e isso será tudo. E assim te amarei e viverei uma vida que gera em ti prazer. Hoje eu não te trouxe um versículo bíblico, eu te trouxe uma oração. E não só uma oração, mas um caminho, um jeito de pavimentar a vida para que a sua vida tenha mais significado e pertencimento à vida que você respira. Sabe, eu percebo que as pessoas às vezes ficam esperando ter uma outra vida para se sentirem felizes, um outro ano para se sentirem felizes. E o Evangelho é para nós um caminho aplainado e seguro. Não que não tenha buracos, não que não tenham momentos inesperados, acidentes, tragédias. Óbvio que isso existe na vida de todas as pessoas, mas o Evangelho ajuda a gente a construir a nossa casa na rocha. E eu acredito do fundo do meu coração que se a gente constrói a nossa casa, a nossa estrutura de sucesso, se a nossa leitura de mundo e do que é ser feliz no mundo passa por esses espaços de confiar na graça de Deus, de confiar que Deus não é meritocrático, que Deus não dá aos seus enquanto esses dão a Ele, mas que Deus dá aos seus enquanto dorme. Se a gente recalibra o nosso desejo, a nossa leitura do que é um dia bom, para esse lugar de um dia bom é um dia onde eu termino esse dia mais parecido ou pensando mais, refletindo mais, encarnando mais a semelhança de Jesus, e um dia maravilhoso é esse dia onde eu não resisto ao Espírito de Deus e ao amor de Deus por mim, eu acredito do fundo do meu coração. Na verdade, eu aposto todas as minhas fichas nisso, eu tenho apostado as minhas fichas nisso, de que isso é viver uma vida de significado, não importa que vida seja essa, se no Brasil, se no Japão, se na China, se no Jardim Europa ou no Heliópolis. Não importa onde seja, confiando na graça de Deus, recalibrando o desejo a sermos a semelhança de Jesus e não resistindo ao Espírito de Jesus, que é esse quem traz a nós o amor de Deus, a consciência da misericórdia, eu penso que significado no mundo a gente vai ter e utilidade no mundo também. Nesse lugar de não ser útil porque o que não é útil deve ser descartado, não, mas de fazer a diferença no mundo. Sabe que 2026 está esperando você. 2026 não existe. Ele está esperando você. 2026 não vai te trazer um carro novo, nem uma casa nova e nem uma viagem nova. Ele está esperando você. E eu acredito que se 2026 tivesse que pedir alguma coisa, não seria uma casa, um carro ou uma viagem. Eu penso que se 2026 pudesse pedir alguma coisa, ele pediria assim, traz para mim uma pessoa mansa, cheia de humildade, cheia de amor, cheia de longanimidade, cheia de paciência, cheia de perseverança, uma pessoa esperançosa. Traz para mim essa pessoa. E penso que essa pessoa é Jesus, que é o convite que todos nós recebemos quando ouvimos a voz dele que disse, vem me seguir, vem ser como eu, vem andar comigo para aprender a ser como eu. E não acho que tem um jeito melhor de você terminar 2025 e imaginar 2026, a não ser esse, você seguindo Jesus. E enquanto você segue Jesus, confiando na graça do Pai de Jesus, confiando de que não há desejo melhor do que o desejo de seguir a Jesus, e não resistindo ao Espírito Santo, que te convence que você é um ser amado, amada, filho e filha de Deus, não é isso que Paulo diz? Romanos capítulo 5, o Espírito de Deus derrama o amor de Deus no nosso coração. O capítulo 2 de Gálatas, o Espírito de Deus é quem diz no nosso espírito, Abba, Pai. Então, não resistindo a esse Espírito que em nós gera essa confiança, acredito que o seu 2026 há de ser maravilhosamente bom, bonito, belo, dentro das possibilidades que esse mundo caótico e bonito trazem para nós. Então, meu desejo a você, por amor, é um feliz ano novo, mas que
você faça esse feliz ano novo, que você faça esse novo ano a partir da graça de Deus, o nosso Pai, a partir de um senso profundo de se parecer com Jesus e não resistindo ao Espírito Santo. E assim amaremos a Deus e daremos a Ele prazer. E se você está lembrado, eu disse que teríamos uma surpresa, né? Não tão surpresa assim, talvez você já até conheça. Mas o Manuel, ele ouviu, na verdade ele leu essa oração e ele tem um talento de composição musical e ele escreveu uma música a partir dessa oração e eu pedi a ele que nos conduzisse nesse último momento nosso juntos aqui na Por Amor do ano, né? Que ele nos conduzisse com essa canção que também é uma belíssima oração. Então eu convido você não só a ouvir essa música, mas a fazer comigo e com o Manu essa oração. E se eu tivesse uma oração para Por Amor fazer hoje, sem dúvida nenhuma seria essa canção. Que Deus te abençoe, vamos orar juntos e feliz ano novo. Amém. Pai grandioso, mais uma vez a tua graça me acordou. Obrigado por trabalhar em mim enquanto eu dormia. Querido Jesus, você é a minha luz, meu sol, o meu amor. E que eu possa ser um pouco mais parecido com você neste dia. Espírito Santo, você é o meu amigo bem presente. Cristo em mim e essa oração eu canto. Me ajuda a tratar tudo e todos como se fosse a ti. Que cada gesto, desde a minha oração até o mais trivial, que revelar a sua beleza no mundo seja normal. Que eu não resista ao seu amor incondicional. Isso será tudo pra mim e para nós. E assim eu te amarei e viverei uma vida que gere em ti prazer. E a vida será mais doce, doce, doce como você. E assim eu te amarei e viverei uma vida que gere em ti prazer. E a vida será mais doce, doce, doce.